Muito bem, irmãos, vamos a 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 1. Logo depois de Davi ter recebido a notícia que o rei Saul havia morrido juntamente com o filho Jonatas, Israel então estava sem rei. Davi estava morando numa cidade dos filisteus, chamada Ziclag, fugido de Saul, que o estava perseguindo há vários anos. Então a reação de Davi foi esta, quando soube que Israel estava sem rei, e ele próprio, Davi, sabia que ele era ungido para se tornar rei de Israel depois de Saul. Então foi um momento extremamente significativo na vida de Davi, chocante, e saber que o rei tinha sido morto numa batalha, tristíssimo, porque o filho do rei, que era Jonatas, era amicíssimo de Davi. Então um momento muito forte. E agora, e o reino, como é que ele ia como dar os primeiros passos na direção de se tornar de fato rei? O que ele ia fazer? Depois disto, esse é o contexto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá, porque ele não estava em Judá, como eu falei, estava numa cidade pertinho de lá, mas tecnicamente pertencente aos filisteus. Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Mas ainda foi insuficiente para Davi a orientação. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Aí Deus deu a cidade para onde ele deveria ir. Subiu Davi para lá e tal, e a história então continua. Recentemente eu li a história de Davi e me impressionou talvez mais do que nas vezes anteriores a quantidade de vezes que Davi consulta a Deus quanto ao que fazer. Na perseguição que o rei Saul fez a ele durante um bom tempo, Davi se refugiou numa cidade, nem se refugiou, salvou uma cidade chamada Keila, da mão dos filisteus que estavam invadindo. Davi foi lá com o seu grupo e livrou, e devia ser um herói naquela cidade. Só que Saul soube que Davi estava lá, o rei, que estava perseguindo Davi para matá-lo. Quando Davi soube que Saul estava vindo e que ia destruir a cidade para poder pegar Davi, ficou óbvio que Davi estava correndo um perigo enorme. Qual? Dos cidadãos de Keila entregarem Davi de mão beijada para Saul e dizendo: não precisa matar nenhum de nós, está aqui o homem que tu queres. Então Davi se viu numa situação complicada e perguntou a Deus: Saul está vindo para cá mesmo e vai invadir a cidade por minha causa? Vai. Deus disse: e o povo de Keila vai me entregar? Aí Deus disse: vai. Aí Davi escapou, fugiu. E outras vezes em guerra, Davi perguntava: eu subo contra o exército tal? Aí Deus diz: sobe, ataca de frente. E tinha vezes que ele diz assim: pode enfrentá-los, mas não vá pela frente, vá por trás. Deus chegava ao ponto de dar o detalhe tático da guerra para Davi. E pelo jeito Davi tinha como costume fazer aquilo, se acostumou, não sei com que frequência, nem sei se todas as vezes que Davi consultou a Deus desta forma estão aqui registradas, ou se essas são apenas algumas passagens, como uma amostra, e se ele consultou muito mais a Deus do que está aqui escrito, eu não sei. Eu sei o seguinte, que deu vontade de ser como Davi, de se acostumar a tudo perguntar
a Deus. Eu enfrento esse problema, eu fujo, como fugiu de Keila, ou como enfrentou exércitos. Eu não sei o que fazer não, Senhor. Vamos ser como Davi, perguntar a Deus cada coisa que nós vamos fazer de uma maneira mais específica, cada situação em que nós estamos na dúvida sobre como agir. Eu tenho certeza que se eu encerrar aqui a meditação, não sei se terei alcançado o meu objetivo, porque muitos de vocês, se não todos, vão pensar assim: ora. Pastor Mauro, acho que se esqueceu de um pequeno detalhe. É que Deus respondia a Davi imediatamente. O pessoal de Keila vai me entregar para o rei Saul? Vai. E por que eu vou agora, depois que o rei Saul morreu? Eu devo subir para alguma cidade de Judá? Eu vou logo, eu fico mais tempo aqui em Ziclag, na terra dos filisteus? Não, vá logo, Davi. E eu vou para onde, Senhor? Porque Judá tem muitas cidades. Como é que eu começo o meu caminho até me tornar rei? Vá para Hebrom, Davi. Então, pastor, assim é fácil. Vá, não vá, vá pela frente, vá por trás, vá para a cidade e tal. Aí o Senhor diz assim: vamos ser como Davi. Aí senta e fica por isso mesmo. Eu não sei como vou aplicar isso na minha vida, não. Não vai funcionar. Eu vou acabar frustrado, porque eu vou perguntar, e eu sei que Deus não vai responder, porque Ele não tenha mais agido assim hoje, como agiu com Davi e com alguns outros, poucos, mesmo na história antiga do Velho Testamento. Não vamos pensar que todo mundo naquela época perguntava qualquer coisa para Deus, e Deus respondia de imediato. Não era assim. Mas, como estamos olhando para Davi, vamos então concluir corretamente que Deus não vai nos responder da forma como respondeu a Davi. Vá, não vá, faça assim, faça assado. Então eu vou dizer de uma maneira um pouquinho, não é diferente, mas um pouquinho mais pormenorizada. Vamos ter a atitude de Davi. Este é o segredo. A atitude de Davi. De reconhecer diante de Deus que não sabe. De dizer para Deus que gostaria de ser orientado por Ele. E que está disposto a fazer exatamente como Deus mandasse. Eram exatamente esses 3 pontos, esses 3 passos que Davi dava. Não sei o que fazer. Deus sabe, e eu vou perguntar a Ele, e eu gostaria muito de ouvir o que Ele tem para mim. E terceiro, não vou dizer assim: Senhor, eu já sei que o que Tu tens para mim é entrar nesta guerra amanhã, mas eu não estou muito disposto. Eu pensei que Tu ia dizer para eu não entrar, mas já que é para entrar, não, me dá outra oportunidade, me dá outra opção. Não adiantava. Quando ele perguntava, era para valer. Vá, não vá, vá por aqui, vá por aqui. Vá para Hebrom, vá para Hebrom. Então, essa atitude nossa, nunca devemos abrir mão de ter, como Davi tinha. E nós corremos um perigo de abrir mão. Sabe por quê? Exatamente pelo fato de que Deus não responde mais da forma como respondia com Davi. Eu não costumo responder assim. Então a gente pensa assim: não adianta muito eu consultar a Deus, Ele não vai responder. É quase infantilidade espiritual minha. Senhor, eu vou fazer o curso A ou o curso B. Senhor, eu aceito o emprego que está me oferecendo, eu estou bem aqui, mas o emprego lá é um pouco mais, paga um pouco melhor, não é tanto, mas é um pouco, eu não vou perguntar isso para Deus, Ele não responde.
Aliás, já várias vezes eu perguntei coisas desse tipo, que eu li a história de Davi, fiquei tão apaixonado pela ideia de estar perguntando tudo a Deus, que comecei a perguntar, funcionou não. Ele não respondeu nenhuma. Talvez assim, num sonho, ou através de um irmão, ou numa leitura que eu fizesse, que eu entendesse alguma dica divina, assim, não funcionou não. E eu dizia, Senhor, está na hora de eu tomar a decisão. Senhor, só faltam 2 dias. Senhor, é amanhã de manhã que eu tenho que tomar a decisão. Senhor, a hora que tu faz isso com Davi, me diz, por favor. Ele não diz. Então, por que eu vou ficar perguntando e com essa ideia de estar todo tempo consultando ele? Não, eu vou fazendo e ele vai me abençoando. Oro a Deus e ele me ajuda e eu vou tocando para frente. Está errado isto? Nem tanto, nem tão pouco. A atitude de dizer assim, não adianta consultar Deus, esta é errada. Sim. Não adianta consultar Deus, não é nem por desaforo, então, não é porque não adianta. Eu vou então deixar isso de lado e eu vou então seguir minha vida tentando fazer o que é correto, o que é bíblico, claro, e tudo, mas consultando e todo tempo dizendo para Deus que eu preciso da orientação dele, que eu não sei para onde ir. Não, isso aí cansa, isso eu não tenho mais feito. Aí está errado. Muito errado. Porque a atitude deve ser exatamente a mesma de Davi. Quer ele responda, quer não. Ou seja, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Era o que Davi fazia. Segundo, Senhor, eu gostaria muito de fazer o que tu queres para mim, que eu sei que tu tens o melhor para mim. Era o que Davi fazia. Faça também. No terceiro ponto, quando Deus dizia exatamente o que era para fazer, pode ser que você não tenha esse terceiro ponto de uma maneira muito clara, como Davi tinha. Tudo bem, você não sabe nem como é que Deus gostaria, porque ele não lhe disse de uma maneira muito clara. Mas pelo menos esses 2 pontos que dependem de você, que o terceiro dependia de Deus, falar para Davi. Mas os 2 primeiros, de dizer que não sabia o que fazer e que queria ouvir o que Deus tinha para ele, esses 2 pontos dependiam totalmente de Davi. E não há motivo para você não fazer a mesma coisa diante de Deus. Eu não sei. Não sei nem o que eu faço. Não sei nem para onde é que eu vou, Senhor. Todos os dias devemos dizer isso para Deus. E complementando imediatamente, mas tu tens o melhor para mim, e eu gostaria de saber, pelo menos se não for saber como Davi sabia, pelo menos eu quero que tu saibas que eu estou disposto a fazer o que for preciso para te agradar. Aí você vai dizer uma coisa que Davi não precisava dizer quando ele recebia a resposta. Quando ele recebia, e fazia exatamente como Deus orientava. Nós hoje em dia vamos dizer assim, Senhor, os 2 passos de Davi aqui eu já estou fazendo. Primeiro, dizer que não tenho a menor ideia do que fazer. Estou confuso, sou uma criança, não sei como agir. Segundo, sei que tu tens o melhor para mim e estou disposto a te obedecer. Até aí eu vou. Como tu não me respondes de uma maneira exata, clara, como eu fazia com Davi, vamos fazer o seguinte, eu vou escolher uma das 2 opções, ou das 3, ou das 4, eu vou tomar um rumo, sabendo que o que eu gostaria mesmo era de saber a tua vontade exatamente como Davi sabia, mas não é a tua vontade que eu saiba, não é teu plano, ok, aceito, mas na falta disto eu vou ter que tomar atitude com relação ao meu emprego, eu resolvi não aceitar o novo convite para ganhar 20% a mais, eu resolvi não aceitar, tenho meus motivos, e se essa é a tua vontade que na minha vida mesmo, que então dê certo esse meu rumo. Ou ao contrário, Senhor, eu resolvi aceitar, eu sei que 20% não é muito, é pouco, mas por isso, motivos tais, que vai ser com minha esposa, e estou em paz no meu coração, então eu vou aceitar, me ajuda. Se tu não queres isso, que a porta seja fechada, ou apareça uma terceira opção, mas
toma conta de mim, porque eu não sei o que fazer, e eu sei que tu sabes que é melhor para mim e quero te obedecer. Fica com essa atitude do meu coração. Gente, no fim, a diferença entre a maneira como Deus agiu com Davi, dizendo, pelo menos muitas vezes, não sei se todas as vezes, mas muitas vezes dizendo exatamente a resposta, a diferença entre esse tipo de procedimento de Deus para com Davi e o procedimento para com nós hoje, de não dizer especificamente, a diferença é mínima, muito menor do que nós pensamos, porque o que interessa para Deus é o que está no coração. Davi tinha a opção de seguir exatamente como Deus mandou. Nós não temos, porque ele não disse, ele sabe disso, ele leva isso em consideração. Então a diferença entre agradar a Deus mais ou menos não existe. É a mesma coisa. O importante é a disposição interna. Senhor, eu só não faço como Davi, porque não tenho resposta exata. Porque se tu me desses, eu faria. Mas o coração está igualzinho. Eu não quero tomar conta de mim mesmo, não sei tomar conta de mim mesmo, não sei como fazer, com relação a educar meus filhos, com relação à profissão, com relação a exames de saúde, com relação a tantas coisas, tantas decisões que eu tenho que tomar, eu não sei, me ajuda. Pronto. E eu vou tocando, com paz na consciência, e tu me diriges para onde tu quiseres. Estou muito confortável, entregue nas tuas mãos, fazendo o que tu queres. Ou, de antemão, como Davi, como aconteceu com Davi, e não é meu caso agora, ou, sem mesmo saber de antemão, mas eu vou tocando, e no fim, vou olhar para trás e vou dizer, puxa, com aquela atitude que eu tive, eu fui tão bem dirigido por Deus, quanto o próprio Davi. Nem diferença houve. Que essa seja a nossa atitude diante do nosso Deus, quanto ao nosso viver no dia a dia, quanto às decisões que temos de tomar. Humildade diante dele e total entrega diante da vontade dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a viver com esta atitude que Davi tinha, e no caso dele, muitas vezes teve resposta imediata, e nós não temos, pelo menos normalmente, mas que isso não nos impressione, e muito menos que isso não nos desanime até essa atitude diante de ti, Senhor, dizendo, Senhor, eu não sei para onde ir, ou tu me diriges, ou eu vou me esborrachar, ou eu vou bater com o rosto na parede. Não me interessa, Senhor, seguir sem ser pelos teus caminhos, mesmo que eu não saiba de antemão, como Davi soube muitas vezes, mas pelo menos o meu coração está nas tuas mãos. Dirige-me para onde tu quiseres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te agradeço. Amém.